Olá, nós chegamos na aula de número 1000 do canal. Essa aula de número 1000 vai ser sobre números inteiros. Então, além da aula, eu deixarei aqui nos nossos comentários um link para um podcast complementar sobre o assunto. Se você ainda não me segue no Instagram, siga o @professor Miles e veja outras dicas sobre matemática. Depois da nossa vinheta, nós já voltamos falando sobre os números inteiros. Talvez você não se dê conta, mas os números inteiros estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você lê a manchete do jornal e vê as temperaturas. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum nós termos temperaturas negativas, temperaturas abaixo de zero no nosso inverno. Outra aplicação, altitudes. Nós temos o nível do mar que é zero, altitudes positivas quando vai sendo mais elevado e altitudes negativas quando é abaixo do nível do mar. Outra aplicação referente à geografia é o nosso fuso horário civil. Nós temos o meridiano de Greenwich, que é o zero, e nós temos no mapa, então, pontos positivos e pontos negativos em relação a Greenwich. Nós temos do -1 até o -12 do lado esquerdo, onde está o Brasil, e nós temos pontos positivos do +1 ao +12 do lado direito. Outro exemplo de números inteiros relacionado aos esportes, saldo de gols. Quando o time sofre mais gols do que ele marca, ele tem um saldo de gols negativo. Quando ele marca mais do que sofre, ele tem um saldo de gols positivo. O conjunto dos números inteiros é composto por todos os números naturais que nós já estudamos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito, e os opostos aos números naturais. Então são todos esses números que eu já citei com o sinal negativo. Então nós temos 0, -1, -2, -3, -4, até menos infinito. Na reta numérica, então nós temos para a nossa direita são os números positivos, para a nossa esquerda os números negativos. Nós vamos ver isso e outros exemplos agora no quadro. Me acompanhe. Para você visualizar o que nós estávamos falando, nós tínhamos então a nossa reta, e aqui nós tínhamos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, até o nosso infinito positivo. E isso eram os nossos números naturais, o nosso conjunto N. Mas esses números têm os seus opostos. O oposto de 1 é o -1, o oposto de 2 é o -2, o oposto de 3 é o -3. E até o nosso menos infinito. Juntando os números negativos com os números positivos, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros, conjunto Z. Note que os números sempre aumentam para a direita. Então, o 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2, o 4 é maior que o 3. Até aí é tranquilo, mas nos negativos, o 2, o -2 no caso, é maior que o -3, o -1 é maior que o -2. Então, quanto mais próximo do zero, maior é o número negativo. É importante que você assista uma outra aula aqui do canal que fala sobre módulo de um número inteiro. Nós vamos começar a ver agora as operações. Então a primeira operação que nós vamos ver é a adição. O primeiro caso que nós vamos ver é quando eu estou somando dois números que têm o mesmo sinal. Quando os dois têm o mesmo sinal, eu faço a adição 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. O sinal é positivo, mais 13. Agora, eu tenho 2 com o sinal negativo. Faço a minha soma, 8 mais 5, 13. Os dois sinais são de menos, então fica negativo. Eu posso pensar em dívidas. Se eu devo 8 e eu devo 5, eu estou devendo 13. Agora nós temos outra situação.
nós temos uma adição de números com sinais diferentes. Por isso é importante você ver a minha aula sobre módulos. Quando eles têm sinais diferentes, eu vejo qual é o maior número. No primeiro exemplo, o maior número é o 8. Então, o sinal dele é negativo, a minha resposta vai ser negativa. E aí eu faço a conta como se fosse uma subtração. 8 menos 5, 3. No segundo exemplo, eu tenho 8 positivo, 5 negativo. O maior número é o 8, então a resposta vai ser positiva. 8 menos 5, 3. Outra forma de gravar isso é pensar o seguinte: sempre que é negativo é dívida, sempre que é positivo é o dinheiro que eu tenho. Então eu tenho 5 reais, devo 8 reais. Se eu tenho 5 e devo 8 e vou lá pagar essa dívida, eu ainda fico devendo 3 reais. Agora, se eu devo 5 e eu tenho 8 reais, eu pago a minha dívida e ainda me sobra 3 reais. Nós vimos com 2 números. Agora, com 3 ou mais números, como é que eu faço? A melhor maneira é organizar. Primeiro, juntar todos os negativos e todos os positivos. Então eu vou ter, é o nosso primeiro caso, menos 12, menos 9, menos 6. Eu tenho mais 8, mais 2. Então, na primeira linha, eu já sei que a minha resposta vai ser negativa, são dívidas. Então eu tenho 12, 9 e 6. Vou somar tudo. 9 com 6 é 15. Com 12, 27. Na segunda linha eu tenho 8 mais 2. 8 mais 2 é 10. Mais 10. Agora eu caí no segundo caso. Eu tenho 2 números, sinais diferentes. O maior número é o 27, sinal negativo. Então, menos. Devo 27. Paguei só 10. Quanto sobrou? 27 menos 10, 17. Então, fiquei devendo 17. Vamos ver a multiplicação e a divisão de inteiros. Nós temos uma regrinha que vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. A regrinha é a seguinte, lembrando que um pontinho significa multiplicação. Mais vezes mais é mais. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. Menos vezes mais é menos. O que significa? Que quando eu tenho 2 sinais iguais, sempre vai ser positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, sempre vai ser negativo. Na divisão acontece a mesma coisa. Ó, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Observe. Menos vezes menos. Mais são sinais iguais. E aí depois 2 vezes 3, 6. Sempre faço o primeiro sinal. Mais vezes menos, sinais diferentes, já sei que é menos. 2 vezes 3, 6. Menos vezes mais, sinais diferentes. Então, menos. 2 vezes 3, 6. E o último, 2 vezes 3. É importante, quando eu não escrevo o sinal, ele sempre é positivo. Então o positivo eu não preciso escrever, mas o negativo eu sempre tenho que escrever. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 3, 6. Vamos ver agora na divisão. Lembrando, quando eu não escrevo o sinal é porque é positivo. Então, primeiro nós temos mais 20 dividido por mais 5. Outra coisa. Esses 2 pontinhos indicam divisão. Então, mais com mais, mais 20 dividido por 5, 4. Agora, menos 20 com menos 5, sinais iguais, positivo. 20 dividido por 5,
4. Terceiro exemplo, mais 20 com menos 5. Sinais diferentes, fica negativo. 20 dividido por 5, 4. Quarto exemplo, menos 20 com mais 5. Sinais diferentes, negativo. 20 dividido por 5, 4. Outro detalhe muito importante, sempre que eu tenho um sinal negativo na frente de um parênteses, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar todos os sinais lá de dentro. É a mesma coisa que eu multiplique aquele número por menos 1. Então, menos vezes mais, menos 2. E já elimino parênteses. Aqui é a mesma coisa, mas lembrem que a gente não precisa escrever o sinal de mais. Então, menos com mais, menos 2. Menos 3, menos com menos, mais. Já elimino parênteses. Menos com menos, mais. Elimino parênteses. Mais um lembrete, nós temos outras aulas aqui no canal sobre regras de sinais. Por hoje é só, aguardo vocês nas próximas 1000 aulas do canal. Um grande abraço e bons estudos!